que unha cravada é uma dor de cabeça, porque muitas vezes, já quando chega para o dermatologista, já está em um estágio um pouquinho mais avançado, o paciente sente muita dor, já passou por muitos profissionais, está quase perto de fazer mesmo cirurgia. De fato, a cutícula é para ser retirada ou não? O ideal seria que ela continuasse ali. A gente deveria se acostumar com a ideia que a manicure vai deixar a pele bem bonita, mas que ela não pode causar dor, ela não pode ser muito invasiva e que isso deveria fazer parte do trabalho delas. Mas eu tenho a sensação de que as unhas e todos os problemas da unha, eles são muito negligenciados em relação claro. ao tratamento médico. E agora aquelas unhas que a gente vê que elas são pretas, geralmente é de trauma ou pode ter algum tipo de doença que deixa a unha preta? Então, a menos que você tenha um problema com a vitamina B12, um problema com a vitamina D, com o ferro, não é bom usar as balinhas porque realmente não vão ajudar. Seja bem-vindo a mais um podcast Médico Explica, aquele podcast que vai tirar todas as suas dúvidas, que é aquela vontade que você tem de jogar no Google para ver o que está acontecendo com você. Calma, que aqui a gente explica, porque aqui é onde a gente pergunta aí. O médico explica. A gente está aqui com o Dr. Miguel Ceccarelli, eu acho que eu falei certo, um especialista, um dermatologista especialista simplesmente em unhas. Amor, Eu tô muito empolgada. Amor, Você tá esquece. entendendo? Manda recadinho já aqui, já manda pros seus amigos, Eu tô porque... muito empolgada, porque eu tenho, assim, 200 mil perguntas pra E fazer. antes da gente começar, eu preciso agradecer você ter aceitado esse convite, que é Não, eu que agradeço, gente. um prazer Muito obrigado. enorme falar sobre principalmente isso, que a gente tem grandes dúvidas. Enfim, se prepara que lá vem pergunta. Vamos lá, muito obrigado. Hoje eu preciso me controlar pra deixar ela perguntar também, porque se deixar vai ser... Não, Pastor. amiga, fica à vontade. É porque ela passou por um problema de unhas, então aqui eu acho que vai ser um podcast Jéssica. Olha, eu já vou dar spoiler sobre tudo que eu quero perguntar. Eu quero perguntar sobre alongamento de unhas, se estraga ou não a nossa unha. Quero perguntar sobre micose, quero perguntar sobre as balinhas para deixar, se faz crescer a unha, sobre as bases milagrosas, sobre as doenças de unha. Então, gente, fica aí. Fica aqui assistindo porque... aí, porque eu não vou esquecer nada. Doutor Miguel, muito obrigada. Obrigado, que agradeço. Eu queria começar, eu acho que é com um problema quase que de todo mundo, assim, a tal das unhas fracas. As unhas que parecem um papelzinho, que quebra com muita facilidade. É muito comum as mulheres terem a unha fraca, assim? É incrivelmente comum. Muito, muito comum mesmo. Realmente está muitas vezes associado com o envelhecimento. Temos sim essa parte de deficiências nutricionais que podem estar associadas e que isso também na pesquisa, na consulta, a gente termina pesquisando mesmo, né? Esse é o único motivo pelo qual a gente pode suplementar realmente com vitaminas caso a gente precise. Além disso, temos alguns problemas. Temos doenças autoinflamatórias e alguns problemas de saúde que eles podem piorar esse quadro. Então, tem pessoas que, por exemplo, começaram a ter hipotireoidismo e depois de um tempo começaram a ficar com as unhas frágeis. Isso é bem frequente, na verdade, na prática. E é verdade que as mulheres são as que mais se sentem desconfortáveis com esse problema, né? Tem também algumas coisas aí meio que comportamentais mesmo, tipo... a gente mexe mais com produto de limpeza, ou vai fazer alguma coisa aí em casa e não usa luva. Isso ajuda a piorar o quadro também. Então, sim, é frequente e é chamado de síndrome das unhas frágeis. É engraçado, você falou uma coisa que me atentou, assim, que as mulheres se incomodam com isso, porque a unha pra gente é estética. Também é. Né? Pra Isso, mulher, faz parte da gente. a nossa unha bem cuidada... Faz sentido. É até uma questão... não sei se eu vou falar... Não cancela não, tá, gente? Parece até uma questão de higiene, eu acho, né? Que tem que estar com uma unhazinha bem feita. Mas pra mulher, assim, pro homem também, mas pra mulher é quase que uma obrigação a gente ter a unha feita, a unha... Não, temos uma questão bem cultural mesmo, tá? Assim, isso em geral, toda a Latinoamérica, em outros locais também do mundo, isso faz parte, assim, da cultura das pessoas. Então, fora isso também que eu ia na perguntar. China também é a mesma coisa. Isso tá? que eu ia perguntar. Não sei se vocês repararam o sotaque do Dr. Miguel, que é um sotaque delicioso. Ele é peruano, não é? Então, é isso que eu ia perguntar. Essa coisa de unha, de ligação de unha, é coisa da brasileira? Porque a brasileira tem muito disso, do cabelo, nananã. Tem coisa também da...
Olha, é super interessante, mas em Latinoamérica em geral, a gente consegue ver isso muito em colombiana, brasileira com certeza, que é uma das mulheres que mais se cuida mesmo. Ah, a própria peruana também cuida muito as unhas. Já tem outras nacionalidades que não têm essa ideia de que, olha, a gente tem que pintar sempre, né? Que a gente tem que cuidar ou ir para manicure a cada certo tempo. Nem sempre é assim, mas sim, em geral, toda a Latinoamérica meio que vai por esse caminho mesmo. Vai mesmo. Sabe o que eu acabei de lembrar? Houve um tempo que eu estava pesquisando coisas mais naturais assim, e eu me deparei com tirar ou não a cutícula. Tá. E aí tem uma cultura das mulheres que gostam das coisas mais naturais, que elas falam que a cutícula não é para ser retirada, que se você hidrata a cutícula, na verdade ela não fica aparente, mas que se você fica tirando, ela cresce e ela fica ali mais grossa. Então, assim, tem uma panelinha de mulheres que já não retiram mais a cutícula. De fato, a cutícula é para ser retirada ou não? O ideal seria que ela continuasse ali. Então, a realidade é que ela funciona como uma barreira de proteção. Então, não deveríamos retirar a cutícula. Isso seria o ideal, o que a gente não deveria fazer. Já que culturalmente isso é muito difícil para a gente, porque assim faz parte da parte estética mesmo, aí a recomendação é que a gente tente não mexer muito com o alicate e, no máximo, tentar empurrar. Existem também uns removedores de cutícula, que ao final são cáusticos, são meio que detergentes, eles destroem o tecido. Então a gente poderia usar, mas com muito cuidado. Essas são as opções que a gente tem. Mas sim, a realidade é que a gente não deveria tirar. Fazem parte da nossa barreira de proteção do corpo. Mas eu comecei a ver que aí teve uma menina no YouTube, ela mostrando, ela parou de tirar, no início ficou bem feio, e aí ela passou a hidratar constantemente. E melhora. E melhora. E aí a cutícula dela ficou tão fina que ela podia pintar e, de fato, era imperceptível. Assim, era... Temos fenômenos que a gente tem pelos quais a gente tem uma queratose. Então, a pele ela vai ficando mais dura conforme a gente vai machucando ela. Tá? É como se fosse um sistema de proteção. Tá? Aí o corpo vai deixando a pelecinha um pouquinho mais dura. Então, sim, tem mulheres que se queixam muito disso. Quando vão muito para manicure, cortam muito, elas terminam tendo uma pele um pouquinho mais durinha do normal, que eventualmente, depois de hidratar, melhora. Hidratando, claro, a pele fica muito, muito, muito mais macia. Então, é interessante sempre a gente fazer isso. Cada vez que a gente vai lavar as mãos, cada vez que a gente vai mexer com um produto, sempre que a gente puder hidratar é a base para o tratamento de doenças de unhas. Sim. Agora, o excesso do esmalte, já ouvi falar, principalmente as manicures falam isso pra mim, quando começa a dar aqueles branquinhos, dizem, porque você não tirou o esmalte. A unha não respirou. A unha não respirou, exatamente. Existe isso? Bom, tem essas pérolas de queratina, né? Que são granulações de queratina. Que isso acontece, sim, por causa do esmalte, tá? Isso melhora conforme a gente vai passando o esmalte. E realmente não está certo falar que é para a unha respirar. Porque a unha não respira, tá? A unha é um tecido morto mesmo, feito de queratina. A gente faz isso basicamente para deixar ela um pouco mais hidratada e para que não apareçam essas manchinhas. Então, temos problemas com aparece muito essa granulação de queratina. O que a gente faz? Começa a usar menos acetona, mais removedor de esmalte sem acetona mesmo. Hidratar mais, que isso ajuda de fato, isso sempre ajuda mesmo. E a outra é evitar um pouco esmaltar. Isso pode ajudar. Usar uma boa base, umas 2 camadinhas de base antes de começar a esmaltar também ajuda. Então, não tem problema se você colocar várias camadas de base. Isso, sim, vai ajudar mesmo. Nossa, e de fato, essas manchinhas brancas, assim, se eu fico sem esmalte um tempo, Elas somem. Elas somem. Elas somem. Se você hidratar bem, vão sumir. É isso mesmo. Agora você falou sobre... Gente, desculpa, mas que delícia de papo. Desculpa. Bem eu tinha que falar. Vamos lá. Você falou sobre a acetona e o removedor de esmalte. E eu já tinha ouvido falar que, de fato, a acetona, ela é agressiva para a unha, não é legal. De fato, é melhor... Como que é essa relação aí da acetona e do removedor de esmalte? Tá, isso é super interessante. Realmente, a classificação a gente tem removedores de esmalte. Tem uns que tem sem acetona e com acetona. Então, mesmo que a gente fosse para uma farmácia comprar um removedor, a gente tem que olhar se fala sem acetona e com acetona.
O legal da acetona, os que têm acetona, porque não são 100% acetona, mas tem um componente aí de acetona, uma porcentagem, é que o esmalte sai muito mais rápido. Isso é legal. O ruim é que ela desidrata muito a unha. Então, dentro do possível, a ideia seria realmente ficar com os que têm sem acetona, tá? Removedor de esmalte sem acetona mesmo. Isso ajuda a evitar a desidratação. Fica lá, nheque, 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 não tira, não tira, exato. mas é melhor. Isso me Porque demora lembrou. pra caramba. Demora. Mas Isso me lembrou, né? Você falando de remoção. Quando a gente une alongamento, seja de todas as. Porque hoje em dia tem tantas técnicas que eu já não sei nem mais os nomes, né? Tem acrigel, muitas. fibra de vidro, fibra de não sei o quê, enfim. Elas usam aquela lixa para, né, na manutenção, e eu sempre fico com a sensação assim de que aquela lixa enfraquece a unha, logo aqui na raizinha da unha, na manutenção, de que aquele químico pode prejudicar. E eu usei alongamento de unha por 5 anos direto. Caramba. Quando eu removi, faz 1 ano mais ou menos que eu parei de usar, a minha unha, assim, não existia. Não existia. Era de fato um papel Um papelzinho. muito fino. Demorou para voltar a ser uma unha Meio que mais ou menos normal. Tem de fato essa relação dos alongamentos? Então, sim. A gente tem que entender mesmo que isso é um procedimento estético, como qualquer outro procedimento que a gente decide, né? Assim como o cabelo, quando a gente faz um alisamento, e que vai ter, sim, efeitos secundários. Isso de fato. Nem todas as pessoas podem usar alongamento. Então, tem um grupo de pessoas que já tinham as unhas frágeis previamente, ou que tem doenças das unhas, ou que tem micose, que elas não deveriam usar nunca um alongamento. Por quê? Porque isso enfraquece mais a unha. Como que isso enfraquece? Não é um erro de técnica sempre, tá? Realmente é uma questão do próprio procedimento. Para poder colocar esse acrilato, ou gel, ou colocar a fibra de vidro, né, que afinal tudo é derivado de acrilatos também, tem que ser lixada a unha. Isso para que a gente consiga conseguir uma aderência nessa unha, né? Esse lixamento, mesmo sendo bem fino, ele pode deixar a unha um pouquinho mais fina. Ficando mais fina, ela pode começar a ficar mais frágil. Isso e o uso da acetona também, que a acetona vai também desidratar essa unha na hora da retirada. Isso faz parte. Então, assim, se a gente tem previamente uma unha muito forte, que ela não tem muita diferença, né, assim, entre usar e não usar, então pode usar, não tem problema. Eu não sou contra. De fato, agora a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela publicou uma pequena normativa explicando um pouco sobre isso, né? Quem poderia usar, quem não, né? E realmente tem um grupo de pessoas que consegue usar. A gente tem que ficar ciente. No momento que ela começa a ficar frágil, então o procedimento não é para a gente. E, em geral, isso vai também até para as próprias nail designers, para as próprias profissionais. Não é bom se arriscar a fazer numa paciente que ela quer, ou que uma cliente que ela realmente quer fazer, mas que não deveria. Porque, assim, isso vai levar a problemas depois. Eu tenho pacientes no consultório que elas tiraram o alongamento por alguma razão, né? E elas ficaram com muita dor. E essa dor, assim, do afinamento das unhas, é uma dor persistente. É uma dor que persiste, assim, uma semana e meia. Uma frustração bem grande. Então, não... recomendo realmente, sim. Se a gente não sabe se a unha está frágil, é melhor não fazer. É melhor esperar. Se nossa unha foi sempre forte, aí talvez consiga fazer. Agora, com a unha, colocando qualquer procedimento desse, aumenta a probabilidade de dar fungos, né, debaixo da unha? Isso vai depender de como que foi aplicado o acrilato. Nem sempre vai aumentar a possibilidade de fungo se ele foi bem selado, se realmente não aparece um espaço entre a unha fake mesmo, entre o alongamento e entre a unha natural. Que pode acontecer, e que a gente já viu isso, sim, isso pode acontecer. Às vezes até por próprio trauma também do paciente, tá? Então aí, olha, eu, por exemplo, não concordo muito em colocar alongamento em adolescentes, tá? Porque, assim, a gente já, muitas vezes, não consegue perceber o trauma que a gente faz nas mãos, ou o adolescente, menos ainda, né? Ele traumatiza e depois pode encontrar... tem alguns profissionais que também não deveriam usar. Mas, é isso, A menina que fazia minha unha, ela teve um problema sério com uma cliente dela,
Porque ela fala assim, olha, você tem que fazer a manutenção ali de 15 em 15 dias, também a depender do crescimento e tal. E essa cliente não fez a manutenção, deixou passar bastante tempo. E aí, naturalmente, com o crescimento da Exato. unha dela, a unha fake por cima, ela, umas duas, assim, deu uma descoladinha, porque Tá. ela começou assim. Nisso entrou umidade e ela teve uma doença, um fungo, uma coisa assim, horrível na unha. Sim. Assim, ela perdeu de fato a unha e ela queria culpar a manicure. No manicure. De qualquer jeito. Sim, essa é uma batalha com a. Esse é um problema da manicure, que realmente elas passam muito mal por causa disso, tá? E uma coisa também que acontece também no consultório. A gente tem que saber escolher esse cliente mesmo, até para isso, e ver se a pessoa vai ter responsabilidade sobre esse procedimento. É como fazer botox, né? A gente tem que vir para revisão, por exemplo. Uhum. Então é a mesma coisa. Se a pessoa não vai estar muito disposta a continuar o procedimento, provavelmente pode dar errado. A gente tem trauma por isso, por exemplo, porque o cliente, a pessoa, o paciente, ele deixa a unha crescendo e ela vai indo para fora. E em algum momento, se tem um trauma, pode fazer uma coisa chamada efeito alavanca, que aí a unha descola totalmente. Uhum. E isso é frequente, tá? É frequente nas emergências, na verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Pouco a pouco elas têm que ir cortando e fazer a manutenção. Sim, tem que fazer. Exatamente. Agora, se em algum momento a gente decide, ok, a gente não vai fazer mais, não vamos ficar com esse alongamento, peça para a profissional tirar, tá? Porque o risco de fazer isso em casa é que a gente fica com as unhas mais fragilizadas ainda, que também trato isso, tá? Isso também acontece no consultório. Tem um método certo para tirar, Tem, né? Não é tem. só pegar e arrancar Não. assim, que eu já arranquei com dente e sei Sim, o problema. se a gente arranca, é isso mesmo. Eu sei o problema que deu e doeu muito. Dói muito. E assim, ficou dolorido depois de verdade. Fica bem dolorido. E que a gente tira uma camada superior, né? Com o lixamento, na hora que elas retiram, elas conseguem tentar poupar a maior quantidade de camadinhas da unha, né? Se a gente arranca, a gente faz uma alavanca mesmo. Né? Termina arrancando parte dessa unha. É bem pesado. Agora, quais são as reclamações, as questões mais frequentes para um consultório de um dermato que trata unhas? Que trata unhas. Então, o assunto de síndrome das unhas frágeis é super frequente. Tanto assim que eu termino, às vezes, diagnosticando outras coisas que não são da dermato. Pode ser da dermato, como doenças autoinflamatórias também, né? Ou outras coisas a mais. Mas posso diagnosticar coisas de endocrinologia por causa disso. Ou deficiências nutricionais. Isso pode existir. Tem pessoas também que entram na menopausa e que aí eu termino fazendo o acompanhamento e encaminhando para o ginecologista também para poder ver esses assuntos. Outra questão importante, que eu acho que é a mais frequente, é unha encravada e micose de unhas. Que unha encravada é uma dor de cabeça, porque muitas vezes, já quando chega para o dermatologista, já está em um estágio um pouquinho mais avançado, o paciente sente muita dor, já passou por muitos profissionais, está quase perto de fazer mesmo cirurgia. Que é o que a gente tem que fazer eventualmente. Por quê? Porque quando a gente faz um corte meio que oblíquo da unha, a gente termina dando um círculo vicioso aí que faz que a unha encrave uma e outra vez. Muitas vezes a gente tem que fazer um corte reto que vem até a base da unha. E essa solução, esse assunto é cirúrgico mesmo. E a outra micose de unhas, que é uma coisa super frequente, né? Assim, 10 a 30% da população do mundo em algum momento vai ter unhas com micose. É super frequente. Chega a ser até perigoso para alguns pacientes com pacientes diabéticos, né? Que isso fica como uma porta de entrada para fazer celulite, para fazer outros problemas. Mas a maioria das pessoas trata por questões também estéticas, né? É uma dor de cabeça também, porque isso depende muito do fungo que a gente tem. Temos como que vários grupos de fungos e dependendo do tipo de fungos, a gente trata com algumas medicações orais e tópicas ou com outras. E o que normalmente acontece é que a pessoa, tipo, pegou o tratamento da vizinha, da amiga, etc., continuou com a medicação, não viu nenhum efeito e o quadro continuou. Então, assim, teve uma falha de tratamento porque não foi bem direcionado, porque a gente não conseguiu escolher bem a medicação. A gente pesquisa qual é esse fungo, sabendo qual é esse fungo, a gente faz a medicação, usa a medicação e vamos controlando com exames de sangue se a gente faz tratamento tópico. Lógico, tem outras opções também para tratamento de micose, né?
Um super aliado nosso, por exemplo, é o podólogo na hora de fazer o desbastamento, que eles vão destruindo algumas áreas que estão afetadas. Então, eu não sou contra, eu trabalho com uma rede referenciada de podólogos, são ótimos, que eu confio muito, e isso me ajuda muito com o trabalho. Tem outras coisas como tecnologias, né? Que tem uma luz, que é uma luz de baixa potência, um laser de baixa potência, outro procedimento chamado terapia fotodinâmica, com uma evidência mais leve, que assim, a gente sempre se estressa com isso. Não, eu tenho que fazer laser para micose, isso vai resolver minha vida. Eu não sabia que tinha laser Também para não. micose. É uma coisa assim, olha, tem pouca evidência. Ainda, o que tem mais evidência é o tratamento médico. Tratamento médico comum, tratamento oral com comprimidos, tá? Isso que tem, assim, como que o padrão ouro, melhor tratamento. Depois vem o tratamento tópico, depois o tratamento podológico. E já no último, assim, não, nesse último momento, tem essas outras tecnologias que a gente pode usar. Tem muito paciente com essa confusão mesmo, assim, perguntando, olha, sabe que eu vim aqui, o que eu faço é laser mesmo. A gente tem que parar e falar, olha, sabe que primeiro a gente vai tentar fazer o diagnóstico mesmo. Porque aí vem essa outra coisa que eu falei também, né? Nem tudo é micose. A gente pode entrar pensando isso daqui é micose e às vezes não é. Ou às vezes a micose que está aí, ela aparece por outro problema. Então, se a gente tem psoríase, que é uma doença autoinflamatória, a micose ela pode vir por causa da psoríase, porque ela abre como um pequeno espaço na unha e o fungo entra. A gente pode ter uma alteração anatômica da unha, tá? E por causa dessa alteração, que ela fica assim bem mais curva, aí o fungo começa a crescer. Aí esse paciente, por exemplo, já passou em múltiplos profissionais, fez tratamento, uma bomba de medicamentos, nunca melhorou. Até que a gente não consegue operar, muitas vezes, ou tratar essa alteração anatômica, a micose não melhora. Então tem essa história permanente. A gente tem que fazer um bom diagnóstico antes de começar. Eu tô achando interessante, porque pelo que você está falando, parece que muitas vezes o problema que a pessoa acha que é na unha, né, é na verdade um sintoma É um sintoma. de um outro problema. E aí ela acaba chegando em você e você tem que falar, não, peraí, isso aqui é só uma consequência de uma outra coisa que De você uma está outra tendo. coisa. Sim, isso pode acontecer. Sim. Tinha uma... Eu queria perguntar sobre unha encravada, assim. Eu lembro que tinha uma época que eu usava muito, muito tênis, muita coisa assim, e a minha unha do pé, ela ficava com ondulações. Tem problema, de fato, pessoas que usam muito sapato fechado por muitas horas, isso de fato prejudica as unhas, não prejudica? Encrava mais, não encrava? Tem sim. E a realidade é que a maior parte do calçado que a gente usa não está feito para todo mundo. Então, está feito por um grupo determinado das pessoas mesmo. E o calçado, muitas vezes, ele fere nosso corpo. E não somente falo das unhas, né? O conhecido joanete, mesmo uma deformação por causa do calçado. Então, isso é a longo prazo, depois de muito uso, né? E pode acontecer. No caso das unhas também. Isso dá uma predisposição a trauma. Então, tem alguns pacientes que falaram, olha, eu usei esse sapato e esse sapato me deu unha encravada. Pode acontecer. Caramba! Eu lembro de que eu tenho um amigo meu, um amigo meu japonês, que eu falo para ele que ele não existe. Ele fez ele fez a meia maratona e no dia seguinte ele fez a maratona. E aí, só que ele fez sem treinamento, enfim. Ele fez porque ele achava que ele corria bem. Cara, ele perdeu todas as unhas do Sim. pé. Todas as unhas do pé. Atleta, assim, é outro nível também. Essa é outra história. Aí a gente pesquisa mais outras coisas. Mas esse assunto trauma frequente pode fazer, sim, que as unhas comecem a cair. Pode fazer que inflamem na base. Então, é um tipo de unha encravada bem diferente, onde a unha encrava na base. E isso a gente tem que tratar também, né? Antes a gente meio que fazia uma coisa um pouquinho mais, como posso falar, invasiva, que a gente terminava às vezes retirando essas unhas que inflamavam. Mas agora temos até tratamento tópico que tem funcionado muito bem. Então, sim, os atletas é outra questão, né? Eu tenho muita dançarina de balete, paciente do consultório. Tá? Até no próprio hospital também é a mesma coisa, né? Mas geralmente quais são os traumas que Os traumas. elas têm? E, no caso delas, tem unhas encravadas, o aumento da curvatura, essa alteração anatômica e, por causa do trauma, também micose. Isso é frequente mesmo. A gente meio que sacrifica um pouco os pés por causa do esporte.
Atletismo também é a mesma coisa, tá? Isso é uma questão frequente. Tenista é bem pesado também, né? Porque esbarra muito, né? Exatamente. É muito trauma, muito persistente. Tem um jogador de futebol por aí também que já deu trabalho com isso, né? E é uma coisa mais profissional, então isso é muito mais importante para Não eles. imaginava. Que Aí loucura, você vê, né? a gente começou, a minha cabeça estava restrita às mulheres, e aí você vê que não, né? Não, Cara, e de fato, unha encravada é uma dor de cabeça. Eu tenho, assim, toda vez que eu saía do banho, eu tinha material de manicure em casa, eu saía do banho com as unhas úmidas. O que eu adorava fazer? Pegar aquelas ferramentas que eu não sei usar, e eu futucava. Tá, Cara, sim. e inflamava, isso eu adolescente, infeccionava de fazer carne esponjosa. Sim. E Nossa. assim. E aí chegou um momento que eu fui ganhando uma maturidade que eu entendi assim: eu não posso ter material de manicure em casa. Porque eu Claro. não tenho controle, não tenho educação, é um vício. Então, eu não tenho até hoje. E aí, se eu tô na casa de alguém que eu vejo um alicate, eu futuco. Você tem paciente assim que futuca, que não se aguenta Temos. futucar? Eu sou essa pessoa. Só que eu tirei o vício. Que tirou. Assim. Ah, perfeito. Isso Mas ajuda. se eu tiver em casa, eu não posso ver um palito. Que aí já está começando a colocar com o palitinho. Sabe aqueles pau de laranjeira Sim. que vende em farmácia? Isso. Se eu pego um daquele ali, eu vou futucando. Não tem nada pra tirar. Sim. Mas eu vou futucando até sangrar. Exatamente. Até já machucar. Eu sinto um prazer nisso. Não sei Olha, explicar. Temos jeitos em como que a gente lida com o estresse. E a gente também fica obsessivo com algumas questões, né? Tem pessoal, por exemplo, quando se estressa, ela começa a mexer com as mãos, começa a mexer com as unhas, começa a mexer com o cabelo. Então, sim, a gente vai aprendendo como lidar desse jeito. E muitas dessas doenças podem ser, sim, meio que comportamentais, tá? Isso é um trabalho multidisciplinar. Então, por exemplo, na clínica em Copacabana, trabalho junto com uma psiquiatra. Então, em algum momento, se a gente precisa encaminhar um caso de muita ansiedade, a gente termina trabalhando junto. E isso é importante da gente ver, né? Porque tem algumas doenças que elas não vão melhorar. Temos questões até um pouco mais difíceis, por exemplo, como a mania de limpeza, né? Como obsessão pela limpeza. O problema não vai ser somente o assunto de limpar a mais, mas exposição a detergente. Que termina dando um monte de problemas a mais, de alergia pra gente. Realmente, sim, a gente fala de dermatite de contato. É uma questão comportamental, é uma questão nossa, assim, que a gente vai aprendendo, que a gente vai lidando. A gente se estressa mais, começa a piorar o problema. Temos também esse assunto, olha, tem pessoas que não devem ter ferramentas de manicure em casa, porque senão começam a mexer. Fica viciante mesmo, é viciante. Eu sinto... Nossa, chega a hora de futucar na manicure, eu fico... Assim, já... Ai, aí, se eu vou numa manicure que não futuca, eu fico incomodada. Pra mim, não fez a serviu, unha. entendeu? Tá, exato. Mas aí está o detalhe. A gente deveria se acostumar com a ideia que a manicure vai deixar a pele bem bonita, mas que ela não pode causar dor, ela não pode ser muito invasiva e que isso deveria fazer parte do nosso trabalho, do trabalho delas. Mas a gente se acostuma com isso, a gente se acostuma a ter zero cutícula, a tirar muito as laterais, porque isso é cultural nosso, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu que deveria ser desse jeito. O que também a gente vê nas redes sociais, no Instagram, né? Mas termina machucando. A podóloga que já me atendeu nessas minhas crises de eu futucar tanto a ponto de infeccionar, ela fala assim, o certo é manicure não tem que desencravar. Não. É podóloga que tem. Só que é cultural da gente esperar que a manicure futuque. A gente até E se a fala, tá com um manicure- cantinho aqui, tá aperta com um aqui. cantinho. Se a manicure não futucar, a gente fica frustrado com o serviço dela. Mas o certo, Claro, o pelo certo certo seria era que ir realmente, na podóloga, né? Exato. Podem até hidratar as unhas, elas vão fazer esse trabalho estético, mas o ideal realmente não é cutucar. Em geral, cutucar não deveria ser feito por ninguém. Não deveria ser feito nem por podólogo. Então, assim, é a parte chata, mas é a realidade. Por quê? Porque a gente termina ferindo. A gente tem essas laterais das unhas que elas respondem a trauma, vão ficando mais grossas, vão ficando feridas e podem encravar. Podem descolar, porque cada vez que a gente cutuca, a gente aumenta a chance de descolamento da unha e dá entrada para micose. Você Então- já sentiu esse prazer que é ir tirando? Não, Eu tenho medo das coisas que prazeroso. ela- Não, mas isso aí que é prazeroso, É né, prazeroso. gente? Isso aí que é Quando você prazeroso. vê- e mais legal é quando vai, aí tá doendo.
aí sai uma pelezona assim, aí elas até mostram pra gente, falam, ó, aí eu fico, caraca. Gente, é sério, eu tenho medo das coisas que aquela... Não, Gente. é como o pessoal que gosta de vídeo de unha encravada também. Ah, eu né? vejo. Assim, Nossa, é eu isso fico. mesmo. Eu não gosto de ver vídeos de espinha, mas de unha encravada eu fico olhando ali até. Você nunca viu esses vídeos? Não, eu sou a do cravo. Eu fico Não, a vendo do cravo eu tenho é. nojo. A do cravo eu não gosto de ver, mas a da unha eu amo. Eu amo Deu ver as encravada. coisas da Sim, unha. essa é outra questão para a gente discutir. Os casos que são os casos simples mesmo, nos quais a gente ainda não tem muito tecido de granulação, não temos muito tecido inflamatório, acho que podem ser trabalhados sim com o podólogo com certeza. Se vocês bem falha o tratamento, bem que não está indo para frente, isso tem que ser conversado igual, eventualmente com o dermatologista por causa desse assunto de cirurgia. Então, isso é uma questão comum no consultório, né? É uma coisa que a gente discute muito com os pacientes. Sempre, dentro do possível, fazer o corte reto das unhas. Então, ela não tem que ser totalmente reta. Se puder ser totalmente reta ao final da unha do pé, perfeito. A unha das mãos pode ficar no formato que vocês quiserem, né? Tem múltiplos formatos, né? Amendoada, estilete, etc. As que são mais curvas são as que são mais seguras mesmo, as que não descolam tanto. E no caso das unhas dos pés, sim, tem que ser curtas e retas. As bordas, as quinas, né, das unhas tem que ser retinhas, porque senão ela encrava. Legal. Se a gente corta elas arredondadas, que é o que a gente gosta, porque assim, essa é uma questão que eu falava com a minha podóloga também, por exemplo, uma das minhas podólogas, que ela falava, olha, o paciente pede para deixar a unha arredondada. Por quê? Porque esteticamente super bonito deixar elas arredondadas, né? Mas não é o ideal. O ideal é deixar elas retinhas. Legal. Caramba, Se não, que encrava. bacana. Encrava. Nossa, eu acabei de ver que eu pego. Se eu tiver com a alicate na mão, eu Vai já lá venho e corta, e eu já vou... vem deixando bem arredondadinho, é isso mesmo. Nossa! É. E agora aquelas unhas que a gente vê que elas são pretas, geralmente é de trauma ou pode ter algum tipo de doença que deixa a unha preta? Tipo de sangue pisado? Tipo ou... de sangue pisado, Eu já vi um pé com uma unha bem sangue pisado e a pessoa... Não, olha, é assim mesmo, nunca tive... Adulta, 20 anos, tá assim. 20 anos tá assim. Olha, temos várias questões aí, porque manchas tem múltiplos tipos de manchas. Essas manchas mais escurecidas, às vezes podem ser, na hora de avaliar com o material que a gente tem uma coisa chamada dermatoscópio, um onicoscópio, que é um aparelho com o qual a gente consegue aumentar a nossa visão, e conseguir observar coisas que a gente não consegue observar a olho nu. Isso permite que a gente faça um melhor diagnóstico, que isso faz a gente na consulta do dermatologista. A gente pode ver que algumas dessas manchas, por exemplo, são manchas meio esverdeadas, e que essas manchas esverdeadas poderiam corresponder a uma bactéria. Às vezes são realmente sangue pisado por trauma, tá? Que elas não precisam fazer nada e que elas sozinhas conseguem ir embora. Às vezes a gente precisa drenar esse hematoma, quando é muito recente a gente precisa drenar muitas vezes. E a gente também tem as melanoníqueas. As melanoníqueas são as manchas meio marrons, bem enegrecidas nas unhas. Temos pessoas que geneticamente têm predisposição a ter a melanoníquea, que é uma coisa assim por genética, que elas vão ter sempre essas linhas meio enegrecidas. E tem a parte mais perigosa mesmo, que é o câncer de pele mais maligno que existe, que é o melanoma. O melanoma ele pode aparecer na unha. Então, aparece como uma linha preta mesmo, que ela é diferente, ela cresce rápido, ela tem algumas características que a gente tem que observar. E essa, sim, é um tipo de doença que deveria ser avaliada, operada e retirada mesmo, biopsiada e operada. Então, a gente tem que ficar de olho nessas manchinhas e ver como que elas estão mudando. Se aparecer uma que a gente não percebeu, é bom e é importante que a gente consiga avaliar com o dermatologista mesmo. Caramba! Agora, aquelas pessoas que roem unha, assim, eu já vi unhas roídas até praticamente... Eu não sei como elas conseguem, mas até... Quase até o sabugo da unha. Acho que mais que o sabugo, já vi até metade. Eu já vi, assim, chega que os dedos ficam muito vermelhos, né? Eu não sei como que elas conseguem roer tanto assim, mas existem pessoas, assim, com esses problemas de unha, que foi aquilo que você falou, é um tratamento multidisciplinar. Mas que ela pode ter o auxílio de um dermatologista especialista em unha para ajudar, de alguma maneira, ela também parar de roer? Sim. Além do tratamento psiquiátrico? Olha, dentro desse tratamento, a gente
inicialmente, meio que tenta com um tratamento que é mais conservador. Então, temos uma série de bases para usar, uma série de medidas com hidratação, né? Com coisas comportamentais também, tentando evitar mexer com essas unhas, que podem ajudar. O mais importante para a gente também é avaliar como que estão as dobras, a pele que está ao redor das unhas e a matriz da unha, que é a fábrica da unha. Que se ela está muito comprometida, ela pode ficar inflamada e deformar permanentemente a unha. Que de fato isso pode acontecer com alguns pacientes, né? Depois, na segunda linha de tratamento, sim, a gente termina meio que encaminhando e fazendo esse tratamento em conjunto junto com o terapeuta. Mas tem várias coisas que a gente consegue fazer como dermatologista aí. De fato, a gente tem que fazer. Porque eu fico perplexa às vezes, assim, quando eu vejo o quanto que... Nossa, Quanto que consegue... Funciona aquelas bases com gosto de não sei o quê? Para algumas pessoas funciona. Para outras, algumas- elas vão roer com gosto ruim mesmo. Ruim, de qualquer jeito, exatamente. Tem um grupo de pessoas que dá certo e tem outro grupo de pessoas que realmente não funciona muito bem. Agora, quem rói essa unha não pode colocar uma fibra de vidro. É um pouco complicado, por quê? Porque se a área está muito exposta e a unha ficou muito fina, na hora da retirada o quadro vai piorar totalmente. São poucas as vezes que a gente decide fazer isso, colocar um alongamento com a ideia de que o paciente não consiga roer mais. Às vezes a gente até opta por, olha, sabe que a gente vai ter comprometimento, a gente vai ter esse compromisso de a gente ir para manicure e a unha vai ficar bonita. Mantenha essa unha bonita. E aí a paciente para de roer, né? Mas sim, já aconteceu em algum momento um caso em que eu falei, olha, sabe que vamos tentar mesmo com o alongamento. Nem é sempre o melhor justamente por esse problema, né? Vamos afinando a unha e a unha que vai indo embora vai começando a ficar do mesmo jeito. Mas até para colocar o alongamento, a unha precisa estar ali no Exatamente. mínimo. Se for um caso de uma unha muito comida, Não vai conseguir. Nem o alongamento Não dá vai para conseguir, colocar. não dá para colocar, dá muita dor. Não consegue. Por exemplo, no caso em que já a matriz ou o leito estão meio que expostos, a gente não consegue colocar. Não dá. Não dá porque realmente poderia retirar. A gente tem um tecido especializado embaixo dessa placa. A gente tem a unha, que a gente conhece como a unha, que é a placa ungueal, a placa da unha. E embaixo a gente tem como uma esteira. Tá? E essa esteira ela funciona para ajudar a matriz, a fábrica da unha, a fazer que a unha cresça. Então essa esteira vai fazendo que a unha consiga ir para frente. Então esse tecido é especializado e uma vez que a gente perde ele, essa unha não cola mais, essa placa não cola mais, que também é outro caso que pode acontecer. Tem paciente que não vai conseguir fazer que a unha volte a colar mais, tá? Tem. Para a vida Para a vida toda. inteira, depois de muito trauma e depois de descolar esse leito. Então, se por alguma razão vocês veem alguém que perdeu a unha, não deixe que essa pessoa mexa com a pele que está na unha, tá? Não pode mexer, porque A às vezes pelezinha de baixo, então, tem que ser cuidada também. tem que ser, exatamente, tem que ser cuidada. Aí, a melhor indicação é, sabe que passe mesmo com o seu dermatologista, faça que ele avalie, tá? Até para ver se temos alguma outra coisa para tratar. Muitas vezes a gente até começa com antifúngico, com outras coisas, antes de que ela consiga perder esse leito, esse tecido específico, né? Isso é comum, super comum. E a gente não tem muito o que oferecer. Talvez, né, como você é de fora, você não sei se já falaram para você, mas eu lembro que alguns anos atrás tinha uma base de unha que era famosíssima, que era casco de cavalo, Ah, claro. que vendia na farmácia. Eu não sei se ainda tem hoje em dia, Agora mas tem a tal da base concreto, que tem formol, que não sei o quê. Tem um monte. que falavam que, tipo assim, não, você tem a unha fraca, usa casco de cavalo, que a unha Que vai dar ficar certo. duríssima. Nunca funcionou para mim. Olha, é um problema especificamente com algumas bases que tem formol, é um problemão porque assim, a Anvisa realmente permite que a gente tenha uma porcentagem maior nas bases fortalecedoras. O problema do formol é que ele se une muito fortemente com a unha, tá? As unhas vão ficando tão duras, mas tão duras, que eventualmente ficam como um diamante. Elas terminam quebrando de tão duras que elas ficam. Então, não vale a pena pensar em usar esse formaldeído por muito tempo, tá? Aí temos outras sugestões, caso a gente está pensando realmente em unhas frágeis,
que a gente consegue usar com bases que são um pouquinho fortalecedoras que não vão causar esse efeito. Mas é uma questão comum. Tem sempre essa polêmica com o formol. Por quê? Porque, ok, um elemento cancerígeno, mesmo que a gente também produzimos formaldeído no corpo, a gente tem sempre essa polêmica de não usar formol. Por ambas partes, tanto pela parte de, ok, risco de câncer, como a parte de, olha, sabe que tem as unhas frágeis, elas vão ficar pior depois de usar por muito tempo formol, é melhor não usar, tá? A menos se a gente tem esse problema de unhas frágeis. Eventualmente pode ser usado por pouco tempo, mas não é o recomendado. Não é recomendável mesmo. Temos outras opções aí no mercado para poder usar. E as famosas balinhas, né? Que eu acho que todo mundo já sabe que não funcionam, que eu não preciso falar a marca. Sim, as balinhas, elas são uma dor de cabeça para o dermatologista. Realmente, porque a gente tem uma epidemia de hipervitaminose, tá? De excesso de vitaminas em algumas questões. Isso é meio que muito polêmico, muito discutido até entre médicos, tá? A suplementação que a gente usa para unhas e cabelos, ou para o que for, na verdade, em cabelos a evidência é pior ainda. Para unhas, a gente tem uma vitamina por aí que meio que talvez poderia ser interessante, mas mesmo assim com uma evidência bem baixa. Para cabelos é assim quase nula, a menos que a gente tenha realmente uma hipovitaminose ou falte ali, e a gente tem algum problema com o ferro, por exemplo, né? A gente tem anemia. Não temos como suplementar sem a gente saber o que a gente está tratando. Então, a menos que você tenha um problema com a vitamina B12, um problema com a vitamina D, com o ferro, não é bom usar as balinhas porque realmente não vão ajudar, tá? E muitas vezes a gente termina gastando a mais com produtos que são meio desnecessários, assim, né? Que realmente, sim, não... foram promovidos por alguém importante, por alguém que era... Mas que, ao final, era uma coisa que não tinha muita evidência, Aí né? tá lá a pessoa com um mega hair grandão. Tá. Essa é a clássica, né? Ou Assim, uma unha de acrílico. Olha, minhas unhas estão estão maravilhosas, meu não cabelo estão usando maravilhoso. Toma acrílico. essa balinha aqui que é milagrosa. Claro, isso a gente tem que ter um bom senso. É isso, é bom senso, né? Se a gente vê a pessoa de meia hair promocionando produto para o cabelo, não dá. Se ela está de aquele gel promocionando, não dá, gente. Assim, não temos como acreditar. E se tem dúvidas, antes de colocar sua saúde em risco, é melhor consultar com o dermatologista. Eu falo uma coisa bem específica ao respeito, porque tem muito pessoal usando biotina livre demanda. A biotina, ela altera alguns exames de sangue. Então, a gente pode, erradamente mesmo, ter alteração nos exames de sangue por causa de uma vitamina que geralmente a gente consome. Então, temos que ter cuidado. Isso tem que ser monitorado com o médico, tá? É isso. Temos que ter muito cuidado Não, e mesmo. você me falou uma coisa que eu achei mega interessante, porque as pessoas, elas tomam essas balinhas, tomam vitamina, que tá, não, vitamina E faz crescer isso, vitamina A faz crescer aquilo. E elas esquecem que o excesso da vitamina também é prejudicial. Também faz mal. Exatamente. Temos um grupo de vitaminas que são lipossolúveis, que elas se armazenam mesmo no corpo e que podem causar intoxicação, de fato. Olha isso. Então, assim, a gente tem uma questão, por exemplo, nossa, a vitamina D tem que sempre estar sempre no alto. A gente tem alguns problemas por vitamina D aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado. É sempre importante consultar com o seu médico mesmo. Cara, isso é muito legal. Tem problemas de unha, assim, né? Que o sintoma vem na unha e tá ligado ao intestino? Ao intestino. Olha, assim, se a gente tem problemas de absorção, de mal absorção, de fato a gente vai ter alguns problemas das unhas por causa da hipovitaminose. Isso é possível, sim. Que outras questões que podem estar associadas? Alguns pacientes que estão usando certas medicações, eles podem ter, sim, alterações nas unhas. Isso pensando em como que se metaboliza o medicamento até dentro do próprio intestino e no corpo, né? Tem muito paciente, por exemplo, em quimioterapia, que eles têm sérias alterações nas unhas. Além do cabelo, que a gente sempre conhece isso do cabelo, mas a gente nunca fala do assunto das unhas. Nas unhas também? Também, exatamente. Eu não sabia que a quimioterapia também afetava as Pode, unhas. Pra mim, pode só afetar. a queda do cabelo. Sim, temos vários efeitos adversos com respeito das unhas. Mas a ponto de perder as unhas também ou só um enfraquecimento? Podem enfraquecer, podem pigmentar e podem cair. Exatamente. Podem ter algumas reações adversas que podem fazer que as unhas caiam completamente também. Sim.
Isso é bem relatado, já está na literatura, assim, existe mesmo. Temos bastantes casos. Caramba. Isso a gente tem que ficar de olho, por exemplo, né? O que é a onicólise? A onicólise, temos a onicólise como sinal com o qual a gente fala que isso é o descolamento da unha. Então, isso é chamado onicólise. Também outra doença que é chamada meio que onicólise mesmo, com o qual a gente tem uma perda do leito, do qual eu tinha falado um pouco, né? Então, às vezes, pode ser um termo que é um pouco confuso. Temos outro termo por aí também, chamado traqueoníquia, que é uma doença mesmo, e também um sinal das unhas. Então, dependendo do contexto, a gente pode usar isso como um sinal de uma unha, tipo, tem descolamento, isso é onicólise. E temos também a doença. Yeah. Agora, quando a gente sempre pensa em doenças de unhas, a gente sempre pensa em micose e fungo. Isso. Existem outras? Temos um monte, né? Temos uma bíblia, assim, de alterações das unhas. E isso é uma questão que tínhamos falado também, assim, né? Olhe, nem todo micose. A gente tem que ficar com isso na cabeça. Não porque a unha está amarelada é micose, pode ser doença autoinflamatória. Temos uma lista enorme, né? Para fazer um resumo, né? Temos muitas doenças autoinflamatórias, tanto do próprio corpo como das próprias unhas, que elas podem alterar as unhas. Temos doenças genéticas, que têm as unhas envolvidas. A clássica unha encravada e as múltiplas apresentações que temos, até apresentações com as quais a gente não está acostumado, tipo encravamento na base da unha, que isso a gente não está acostumado, ou no final da unha. A gente se acostuma com esse encravamento da unha das laterais, né? Mas também pode encravar ao final e também na base da unha. Temos hipovitaminoses que também podem estar associadas, doenças do corpo que se manifestam também aí, e alterações por medicamentos. Alterações por medicamentos são comuns. Temos infecções, por exemplo, que as infecções podem ser por bactérias e por fungos, que podem aparecer nas unhas também, né? E temos um grupo grande de tumores. Então, tem tumores que são tumores benignos do bem, que muitas vezes o pessoal nem percebe que tem, né? E que a gente às vezes diagnostica na consulta. Às vezes tem aí uma fendinha, uma linha que ela está meio estranha, que ela sempre agarra na roupa, que incomoda, que termina sendo um tumor, às vezes, benigno, né? Nossa, eu tenho isso. Lembra que eu falei que eu só tinha uma que era fraca? É exatamente Que isso. essa daí que sempre está quebrando. Sempre É tem só uma essa, linha só que- essa. é. Sim, essa é uma coisa que tem que ser pesquisada. Ai, meu pai do E céu. isso é um tumorzinho benigno do bem, tá? Isso não mata, que é relativamente comum. Agora, Não mata. não Não. mata. Não mata. Relativamente frequentemente, graças a Deus, a gente também tem tumores malignos, né? O mais conhecido é esse da melanonique, é dessa mancha escurecida, né? Que é o melanoma. Que o melanoma mata e ele é super agressivo. Isso a gente tem que ficar bem ciente quando a gente vê uma linha meio estranha, correr para o dermatologista para avaliar. E temos outros tumores que são malignos também, que são um pouquinho menos invasivos, não tanto como o melanoma, mas que eles existem, que podem dar câncer e podem comprometer o dedo, né? Que eles podem se espalhar também. Então, sim, temos várias coisas para ir para observar. Temos até, assim, também não vou colocar esse alerta sempre, né? Mas temos pacientes, assim, que tem essa pequena fenda, ou uma fenda estranha, que sangrava, que era diferente, que parecia uma coisa, que parecia um tumor benigno e terminou sendo um tumor maligno, né? Temos pacientes que têm uma questão que muitas vezes a gente fala granuloma, né? Que a gente associa esse granuloma com unha encravada, né? Ou com a inflamação das dobras, que é a paroníquia. E afinal, esse granuloma pode ter sido eventualmente câncer. Assim, eu já passei por alguns casos em que realmente, se não tivesse feito a biópsia, não daria para perceber que isso era um câncer. Caramba. Cara, a minha unha ela é tão fininha a ponto que, assim, várias vezes eu com a mão no cabelo, o meu cabelo rompe a minha unha, assim. E Eu tô chocada com a quantidade de coisa que eu já tô preocupada. Sim, aí a gente começa a pesquisar, né? Você volta quando? Vou desviar. Dia 3 de dezembro. Eu tô lá no Vamos seu lá. consultório. Vamos lá. Não, vamos mesmo as duas. Vamos sim, claro que sim. Porque, A gente vê isso. você não perguntou do sul agora, né? Não, foi... É. Não, é porque assim, foi o que eu falei. O que aconteceu, eu tenho foto aqui que eu posso até depois colocar na edição. As minhas unhas, elas começaram a ficar muito doloridas e vermelhas, como se
tivessem inflamadas, assim, muito vermelha. E depois, quando eu fui no dermatologista, ele falou que era porque os vasinhos foram rompendo, e são micro vasinhos, e por isso assim. E foram todas. E aí, logo depois, isso foi antes do descolamento. Todas elas descolaram. Entendi. Até a metade. Elas não chegaram a descolar até o leito. Elas Totalmente. descolaram até a metade. E eu fiquei com aquelas unhas horrorosas, porque fica com aspecto amarelo, né? Quando descola e tal. E aí, enfim, ele descartou algumas coisas e chegamos ao estresse. Olha, E, de fato, era um momento que eu tava... bem difícil. É, É bem complicado. Eu não tenho, assim, como opinar até eu ter feito, nem olhar as fotos sempre. A questão seria realmente fazer essa onicoscopia. Olhar com esse aparelho. Cada unha termina sendo um paciente. Então, em algum momento, se vocês forem para o consultório, eu vou mostrar como que isso funciona. Mas realmente a imagem é totalmente diferente, gente. Sim, a imagem de fazer a onicoscopia, de olhar com o onicoscópio, olhar com o dermatoscópio, é totalmente diferente ao que a gente consegue ver com fotografia. Então, as cores ficam bem diferenciadas, as estruturas ficam bem diferentes. Isso ajuda com esse diagnóstico. Temos pessoas que, sim, que têm esse assunto por causa do estresse, justamente por esse assunto que a gente falava, né? Olha, assim, como que a gente lida com o estresse. E temos doenças que pioram com o estresse. Então, tem uma doença crônica, por exemplo, como a psoríase, que ela piora mesmo no momento que o paciente se estressa. Então, pode aparecer placas no corpo, mas também podem ser somente nas unhas. Então, nas unhas poderiam estar comprometidas com um quadro meio que reagudizado, crônico, mas que ele piorou por causa do estresse. Tem várias coisas que, sim, ou temos seja, é uma muito conexão. individual, né? Muito, É mas... muito, sim. Mas eu acho bacana porque, assim, posso estar equivocado. Mas eu tenho a sensação de que as unhas e todos os problemas da unha, eles são muito negligenciados em relação a Claro. tratamento médico. No caso, eu acho que é muito a dica, passa uma base. A manicure fala, não, passa um óleo de cravo, Sim. sei lá, passa um não sei o que melhora, e as pessoas vão empurrando com a barriga. Mas eu acho que a unha, as pessoas não têm tanto essa conscientização de Não. tipo assim, nossa, eu tô com um problema nas unhas, vou procurar um médico especialista em unha, porque talvez possa ser alguma outra coisa. Alguma outra Não coisa tem, mais. né? Sim, isso também porque a gente não conversa muito, assim, não temos tanto espaço para conversar sobre essas coisas, mas é interessante, né? Sim, tem um paciente que morreu, por exemplo, de melanoma mesmo, que ele não percebeu porque nunca eu tinha ouvido falar que alguém fale sobre essa linha meio escurecida. Que é uma questão importante, que todo mundo deveria conhecer, né? Que a gente deveria saber, mas que a gente não vê na mídia, né? A Não. gente não vê Não vê. em lugar nenhum. Então, Na internet não tem nada não, a sobre gente não isso. tem nada, temos pouca informação, fica muito estranho, né? Aí a gente fica assim às cegas mesmo. Fica achando talvez que é um trauma, que Sim, bateu, que é um trauma, que a gente principalmente se for bateu. homem, né? Que o homem não tem. Claro, tem muito. Temos Nossa. algumas histórias bem difíceis mesmo no hospital por Você causa disso. você tá falando isso agora, sabe o que eu me lembrei? Outro dia eu fazendo a unha, tinha uma mulher do meu lado que ela tinha uma mancha na unha e a gente conversando, ela falando: "Ah, não, eu só pinto minha unha com esmalte escuro para cobrir essa mancha que eu tenho que não sai nunca". Imagina isso. Gente, acabei de Imagina lembrar isso. disso. É, isso aí. Tipo assim, aí ela falando: "Ah, não, eu só pinto de escuro que eu tenho essa mancha na unha que não sai nunca". E eu só pinto de escuro, Claro, ou a gente seja, ela termina não... meio que escondendo, literalmente escondendo. Isso é um problema, né? Se ela fosse uma paciente, digamos que fosse comum, que seria a micose, e uma paciente diabética, isso pode ser um problema mesmo, né? Só que a gente não vê, não dá muita importância. Olha, isso que eu ia perguntar agora, quanto à questão da diabetes, ela começa a demonstrar alguma coisa na unha? Então, o que a gente tem é uma susceptibilidade a infecções. Então, isso pode acontecer. E o paciente diabético, por causa de um problema dos nervos mesmo, dos pés, da neuropatia diabética, do pé diabético, ele traumatiza muito. Então, ele é muito frágil. Qualquer coisa já dá problema. Esse é um paciente com o qual eu fico muito de olho, né? Então, a unha encravada, por exemplo, do paciente diabético, não é uma unha encravada que dá para guardar. É uma unha que a gente deveria tentar, dentro do possível, já ir logo para resolver, para fazer cirurgia. Por quê? Porque já aconteceu, infelizmente, que assim, eu já tive que internar paciente aqui em Jacarepaguá por causa de um encravado. Por quê? Porque deu celulite, deu uma infecção bacteriana, porque o paciente se descuidou, era um paciente que não estava tão bem controlado da diabetes e que terminou dando um problema maior. A gente tem que pensar nessa unha encravada como uma faca
que ela está persistentemente aí, né? Está ferindo a nossa pele. Então, se a gente tem algum tipo de problema crônico, algum tipo de imunodeficiência, ou a gente tem diabetes, né? Isso pode gerar uma infecção maior. Pode mesmo. A unha encravada, ela dá para resolver definitivamente ou é um problema que a vida inteira faz, refaz, faz, refaz, faz, refaz? Não, dá para resolver definitivamente. Isso no caso da cirurgia. A cirurgia tem uma taxa bem baixa de recorrência. Isso se é feita com uma técnica mais adequada. Realmente sim, tem uma taxa menor em comparação com outros procedimentos. Esse seria o ideal. Por quê? Porque com isso a gente elimina uma pequena parte da matriz da unha, da fábrica da unha. Só que a fábrica da unha, a gente vê a unha até aqui, né? Essa fábrica está muito mais acima. Então a gente tem que temos que ser invasivos. A gente tem que entrar embaixo da pele para poder retirar essa área. Por isso que não dá para fazer sem anestesia. Não, mas você imagina, uma pessoa que vive com a unha encravada, que tem aquela dependência, ponto, não consigo calçar um tênis, não consigo andar, tô com a unha Mas é o que encravada, você tem falou. que fazer, talvez ela não saiba que ela pode resolver isso definitivamente Bom. com uma cirurgia. Não, claro, eu tenho pacientes assim, tipo, olha, tenho 7 anos tratando, não tá dando jeito, não está indo bem. Aí eu me cansei, procurei na internet e achei o dermatologista especialista em unha. Vamos lá trabalhar. Vamos lá, quero tirar essa unha encravada, quero que isso se solucione. Mas é o que a Só gente depois de falou muito agora, tempo. né? São coisas que não são divulgadas. Não, Se as pessoas negligenciam câncer de pele, imagina. Eu não sabia que a câncer de pele poderia estar na unha. Nem eu. não, assim, tem muitas vezes, assim, a gente muitas vezes nem sabe que o dermatologista trata a unha. Assim, É isso. Nem isso mesmo. Assim, a gente não percebe isso, né? Não, eu acho que o que as pessoas sabem é assim, vou pedir pro dermatologista, passa aí pra mim uma vitamina pro cabelo e pra Aham. unha. É Aí ele isso. já tem uma formulazinha pronta, você manda manipular, pronto, acabou. É isso, mas É assim, isso. mas parou aí. Parou aí, exatamente. Quando, na Exatamente. verdade, o seu sintoma da sua unha enfraquecida, da sua unha manchada, do não sei o quê, pelo que eu entendi, não tem tantas doenças propriamente da unha, mas a unha, ela é como um porta-voz do corpo, né? Tem- De alguma coisa não tá legal. Tem muitas doenças do corpo que se manifestam na unha. Mas tem as doenças próprias da unha mesmo. E tem manifestações de uma doença que poderia aparecer no corpo, mas que às vezes somente aparece na unha. Então, assim, temos a psoríase das unhas, por exemplo, né? Psoríase das unhas. Somente pode aparecer nas unhas. Então, a pessoa pode não ter nenhuma placa no corpo, nada estigmatizante, mas tem umas unhas que estão alteradas e a pessoa acha que tem micose mesmo. Assim, olha, sabe que as minhas unhas não têm micose, pronto. E é uma doença autoinflamatória. Perdão. Desculpa, ela geralmente aparece em algumas unhas ou elas são em todas, essa pessoa? Pode aparecer em uma ou pode aparecer em todas, tá? Sim, temos casos em que não é tão frequente. Geralmente aparece em várias unhas. Mas temos casos em que tem, sei lá, o quinto dedinho ou o último dedinho, que só esse dedinho está afetado. Ou melhor, né? Porque a gente consegue tratar sem ser tão muito invasivo. Sim. Nesse caso, por exemplo, nesse caso dessa doença autoinflamatória, às vezes ela pode comprometer as articulações, as juntas. Então, isso já vira um caso, assim, super mais complicado. Já quando aparece esse problema, a gente tem que ficar muito mais de olho. Muito mais de olho. Eu tô chocada como as também. unhas são negligenciadas. Também. Não, e é muito importante. Eu acho muito importante a gente estar levando esse conhecimento e dando esse lugar de fala, porque, assim, de fato, eu não fazia ideia dessas coisas. Pra mim, a unha fraca resolve com o quê? Vitamina. Vitamina. Única e Sim, a exclusivamente. gente fica desse não jeito. que... Pensa desse jeito mesmo. Verdade. E esse termo, né? Das unhas respirarem, entender que não é assim, mas que de fato é bom espaçar. Muita informação legal. Muita informação boa. E necessária e importante. Entendeu? Boa. Porque não é aquilo. Por mais que a unha aqui na nossa cultura seja uma questão estética, tudo que você está mostrando pra gente é que assim, é só a pontinha do iceberg. Isso aqui pode, né, tá refletindo um Tem problema outras muito coisas. maior. Exatamente. É isso mesmo. Agora, pra mim, assim, o carro-chefe é saber que pessoas que sofrem com unha encravada... Minha mãe é assim, cara. Minha mãe, ela tem uma vida aí de 20 anos de podóloga, porque é unha encravada. Cara, saber que existe a possibilidade dela fazer uma cirurgia e
excluir esse problema Tem que dói, que incomoda? Claro, isso é, sim, claro, permanente, né? Assim, uma solução definitiva. Então, com certeza, isso melhora totalmente a qualidade de vida. Se tem uma coisa que os pacientes falam depois da cirurgia, porque vocês podem sentir desconforto depois da cirurgia, é que, olha, pelo menos essa dor vai ser nada em comparação com a dor que eu senti antes. Pelo menos eu já sei que vai se solucionar. Né? Isso é qualidade de vida. Pronto. E tem pessoas também que têm uma predisposição especial para ter várias unhas encravadas, que são casos difíceis, né? Olha, por exemplo, sua mãe, 20 anos com unha encravada, gente, que dor, né? Que dor. Uma coisa que dá para solucionar, que a gente consegue resolver. A unha encravada é a unha que cresce para dentro da carne? Eu ouvi as manicures falando isso. A unha tá crescendo para dentro da carne. Sim. A definição é isso, né? Quando a unha, ela por alguma razão, por trauma, por alguma razão mesmo, por corte afiado, ela começa a penetrar na pele. E isso causa essa dor. Só que esse desconforto, isso pode acontecer em todos os cantinhos da unha. Pode ser ao final da unha, nas laterais, pode ser na base da unha também. Tá? Então, sim, temos unha encravada nesses cantos também. Dois Então lados. eu acho que, tipo, por exemplo, a minha unha, na verdade, não é encravada, é só pelinha. Eu gosto só de ficar tirando A pelicinha que está... uma pelinha. Você vai Uma futucando ali pelinha. e sai uma pelinha. Sim, Uma pelinha, isso gente. pode Eu tenho ser. prazer de tirar pelinha. Eu gosto. Eu Gosta? sinto se tem pelinha, se não tem sim, pelinha. sim, tem pessoal que gosta mesmo. E é engraçado, por quê? Porque conforme isso vai acontecendo, vai ficando mais dura mesmo, né? Aí a gente tem mais vontade de tirar depois, mais vontade de tirar. Então é demorado até a gente conseguir tirar esse vício de tirar. E por que você escolheu unhas? Por que você caiu dentro dessa Caiu. especialidade? Porque foi... olha, eu tive ótimos mentores em todo sentido, tá? Tive ótimos mentores, ótimos professores. E realmente foi... Eu acho que isso me ajudou a eu começar a pensar nessa possibilidade. Foi um pouco de sorte também, porque eu justamente estava rodando nas áreas de unhas no período em que eu decidi começar a trabalhar nisso. Eu tinha um passado em pesquisa clínica. Então, assim que eu comecei a entrar na residência, né, trabalhar, eu já queria começar a publicar. E escolhi essa área no momento. Então, falei, olha, sabe o quê? Eu acho isso bem legal, achei interessante, achei isso bem diferente mesmo, né? E por isso que comecei a trabalhar. Mas realmente, sim, tem muitas coisas na medicina em que o próprio contato, a própria preceptoria que a gente oferece faz a diferença nas pessoas, né? Por isso que eu terminei sendo professor ao final também, né? Porque realmente o que faz a diferença, muda as vidas das pessoas. Eu consigo ver que você gosta do que faz, assim. Sim, eu nunca imaginaria falar, olha, sabe o que eu vou terminar trabalhando com doenças de unhas, tá? Mas a gente vai se apaixonando conforme a gente vai resolvendo problemas. Eu acho que, em geral, é isso que acontece. Tá? Bate-bola? Bate-bola. Esqueci o bate-bola. Que ótimo. Da dica. Era da dica? É da dica. Se você pudesse deixar 3 dicas aí pro cuidado das unhas ou pra atenção das unhas, assim, para um resumão do podcast, o que você deixaria de recado? Se você pudesse falar pro mundo, assim, gente, se atente a... 3 você falaria? dicas. Tá, vou deixar 3 dicas que eu vou tentar que sejam as mais possíveis. É que tem uma que é meio complicada, né? Mas a primeira dica seria, se vai mexer com qualquer produto químico, for o que for, use luvas. Use luvas. Não deixe de usar luvas. Porque temos muitas coisas, muitos problemas de doenças de unhas que a gente pega por causa disso, incluindo infecções. A segunda dica seria corte as unhas dos pés bem retinhas, tá? Dentro do possível, tá? Porque nem sempre dá para que seja totalmente reto, mas dentro do possível deixe elas retas para evitar unha encravada. E a outra é hidrate constantemente. A gente pega o hidratante da nossa escolha, que a gente gosta, que a gente ama por causa do cheiro, a hidratação, e a gente aplica múltiplas vezes ao dia. Lavou a mão, passa o hidratante. Está em casa, está sentindo que a pele está um pouco seca, passa o hidratante. Isso ajuda, as suas unhas vão agradecer. Agora, se aparecer algum outro problema, converse com o seu dermatologista, porque não dá para ficar imaginando colocar óleo de não sei o que, tá? Essa é outra coisa interessante que a gente não discutiu, mas vai ser bem resumido.
A gente tem muita alergia por produtos de óleo. Então, tem muito paciente falando, olha, sabe o que? Eu vou comprar óleo essencial de não sei o quê. E daí chega na consulta com muita alergia, tá? Então, nem todas as pessoas conseguem usar, tá? Muito cuidado com isso, que a gente tem que Os ter cuidado. olhos. Os óleos essenciais, eles podem queimar, eles podem dar irritação. E isso é uma coisa relativamente frequente que a gente vê na consulta. Caramba! Óleos essenciais, que é tipo a cura pra tudo. Tipo, né? a cura pra tudo, óleo não sei o quê. Não, gente, pode queimar. Realmente, pode queimar. Cara, só assim, a gente já tá terminando, mas você falou do produto químico. A minha mãe tem esse cuidado, cara, mas eu não tenho não. Eu meto a mão no sabão em pó, no cloro, tudo que é detergente. Essa é a parte mais difícil, eu acho. O das luvas é uma dor de cabeça, tá? Pra todo mundo. Agora, engraçado, a minha avó, ela por conta das unhas, ela não gosta de luva, ela parou de lavar a louça com detergente e ela passou a usar sabão de coco, que ela falou na cabeça dela, não sei se eu tirou, mas na cabeça dela o sabão de coco não faz mal para as unhas. O que seria o ideal? Provavelmente tem um potencial de detergente menor, mas não deixa de desidratar as unhas, não deixa de machucar elas. Então, o ideal mesmo é que ela use mesmo a luva, né? Tem pacientes que têm unhas frágeis, que têm piora das unhas frágeis e das infecções mesmo com sabão de coco. Então, assim, mesmo que seja uma coisa um pouquinho menos agressiva em comparação com o detergente, igual vai desidratar, né? Então, o problema é desidratar e hidratar a unha. Exatamente. Gente, infelizmente eu queria ficar aqui a noite inteira perguntando, mas a gente tem que ter o nosso limite de tempo aqui. Eu já tô com mais perguntas, mas eu vou deixar pro consultório, porque senão vai virar uma consulta pública aqui. A gente vai levar a câmera e vai gravar a consulta. Vamos gravar a consulta. Que as perguntas dela vão ser uma, que o medo dela já é um, o meu já é outro. A gente pode até explicar um pouco como é esse procedimento da dermatoscopia, porque eu recebo, por exemplo, no Instagram, muita foto assim, tipo, eu tirei foto de qualquer coisa e encaminha. E, gente, assim, Quer fazer diagnóstico por foto? Não, eu estaria muito errado em dar um diagnóstico, porque se fosse uma coisa perigosa e eu não conseguir fazer a dermatoscopia, é perigoso mesmo, gente. Eu não consigo dar Não tem como. Não tem como, né? Assim, é igual dentista. Eu tinha uma amiga que é dentista que tinha As pessoas mandavam foto, que isso é caro, né? Espera aí. Sim, assim Não tem, mas a unha eu acho que é pior ainda, né? Porque... pior ainda. A gente precisa mesmo do aparelho. Dá para perceber essa diferença. Você tem que ver umas fotos para que consigam perceber. Realmente. Então, gente, fica a dica. Não manda foto agora que vocês viram a entrevista dele. Por favor, não manda foto pro Instagram dele falando, doutor, olha aqui que essa mancha aqui é câncer. Ele não tem como saber. Então, pega o contato dele que tá aqui, marca uma consulta. Que não dá para ser online. A maioria das vezes não dá. Temos algumas coisas que a gente consegue resolver sim online. Tem coisas que podemos tentar fazer à distância, mas a grande maioria não conseguimos. Então, sempre que a gente tem essa conversa, a gente vai orientando o paciente. Tem muito paciente que fala por telemedicina para casos específicos, né? Uhum. Alguns, por exemplo, que não moram no Rio de Janeiro, que moram fora, e de fato isso aconteceu agora, em dezembro, que está cheio de pessoal voltando para o Rio, eles marcam, por exemplo, antes de fazer consulta, antes de fazer cirurgia, porque a gente precisa explicar sobre o procedimento. Entendi. Então, esse é um bom momento para a gente ver. Tem outras opções e outras coisas que a gente pode fazer à distância, mas muitas vezes isso termina sendo complicado. E por foto, jamais. Não, por foto é muito, muito difícil. Né? Agora que tem todo um parâmetro para as fotos, assim, é bem chatinho. É isso, gente. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Para ativar as notificações. Para sempre que a gente postar algum vídeo novo, vocês estão vendo que, cara, é cada conteúdo que vocês estão, né, curtindo. E um beijo, muito obrigada. E encaminha para suas amigas que estão com problema de unha. E é igual a mim, que tô com o dedinho que tava arrasando, só porque só esse dedinho era fraquinho e não tô. Não é isso? Encaminha para todas as amigas. Todo mundo tem problema de unha. Ou que a unha é fraca, ou que tá amarela, ou que quebra demais, ou que tá com fungo, ou tá com micose. Todo mundo tem. E não banalizem as unhas, não é, doutor? Sim, E se você tem o mesmo vício que eu de fusticar a unha, ficar ali futucando tudo, faz o seguinte, se livra dos materiais de manicure em casa, porque aí você não vai fazer isso. Foi assim que eu consegui resolver meu problema. E aí parou de ficar infeccionando a unha à toa.
Então é isso, gente. Até beijo. o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.